Consultório, segunda parte, a altura para participar e esclarecer aqui as suas dúvidas. O meu convidado de hoje é o Dr. Nuno Marcos, cirurgião-geral. Para participar, então, o número de telefone para onde deve ligar é o 229538525. As linhas estão abertas, faça a sua chamada a partir de agora e participe. Dr. Nuno Marcos, muito boa tarde, muito bem-vindo ao consultório. Senhor doutor, vamos começar hoje já com uma chamada. A chamada é do Jorge Dias. Jorge Dias, o telespectador que nos telefona do Cacém. Muito boa tarde, faça favor de entrar no consultório, Jorge. Muito boa tarde, mais uma vez, Bem-vindo. Sr. Doutor, boa tarde. Bem-vindo, infelizmente, olha. Sr. Doutor, eu gostava de pôr duas questões. Aliás, contar dois episódios meus. Na segunda-feira passada fui fazer 2 exames. Uma endoscopia digestiva alta, que diz depois no relatório que o esófago, no terço inferior do esófago, observa-se lingueta vermelha com menos 3 centímetros e que se biopsia. O estômago, mucosa de fundo do corpo antro-mosqueado, fizeram-se biópsias. Bulbo início, DI, sem alterações. Conclusão, esófago Barré. Isto já me dá que pensar. Agora estou à espera do resultado das biópsias para ver o que é que se o Barré está cá ou não, não é? Não é bom. Entretanto, em relação à colonoscopia, diz que a introdução no colonoscópio até ao cego com boa visualização da válvula ileocecal. No cólon esquerdo observam-se múltiplos orifícios de divertículos sem sinais inflamatórios ou hemorragia recente. De conclusão, diverticulose do cólon. Ou seja, isto vem tudo na sequência de queixas que eu tenho a nível de intestino, sendo que já fui 2 vezes, como se diz na gíria, de charola para o Hospital da CUF, em que foi diagnosticado os divertículos, a última das quais em maio de 2010. Tive 4 dias internado com injetáveis e agora a minha próxima etapa é ser operado e cortar o intestino. A minha questão é esta. O meu pai foi operado também um intestino e foi colostomizado. A minha questão é saber se eu posso ter esperança de não ser colostomizado, ou seja, por laparoscopia. Muito bem, Sr. doutor. Bom, temos então duas situações completamente diferentes. Uma delas está no esófago, portanto no trato intestinal superior, e diz respeito a uma situação que ocorre no esófago de refluxo, uma patologia que nós chamamos a doença do refluxo gastroesofágico, na sequência do qual, exato, tem uma hérnia do hiato, normalmente associada, e na sequência do qual o conteúdo gástrico acaba por refluir por um mecanismo valvular incompetente, ou pela presença de uma hérnia, ou pela presença dos mecanismos que nós temos naturais de defesa do refluxo, acaba por ir para o esófago e provocar, a nível do esófago terminal, que é onde normalmente ele consegue atingir, uma reação da mucosa que se caracteriza por um aspecto avermelhado, que foi isso que encontraram na sua endoscopia digestiva alta. Pronto. O aspecto avermelhado caracteriza-se por uma esofagite, que é uma inflamação da mucosa. Essa esofagite, posteriormente, pode ou não estar modificada por um epitélio. Há uma modificação e uma adaptação do seu esófago ao refluxo natural que você tem, e há uma adaptação desse esófago com alterações da mucosa. Alterações a nível celular. E é isso que caracteriza exatamente o esófago de Barré. Só se consegue saber a nível da biópsia que eles fizeram. Qual o estadio do esófago de Barré. Aparentemente, você tem o que nós chamamos um Barré curto, é menor que 3 centímetros. Claro que esta situação tem que ser acompanhada e de perto e monitorizada por um cirurgião-geral ou por um gastroenterologista. Tem que fazer medicação. Essa medicação passa por inibidores da bomba de prótons, passa por algumas medidas de caráter geral, como evitar roupas apertadas, evitar refeições pesadas, evitar o café, evitar o chocolate, por exemplo. E o tabaco? O tabaco também. Todas essas medidas visam diminuir o refluxo gastroesofágico. Quando estamos perante uma hérnia do hiato muito volumosa, aí a melhor hipótese, ou a melhor terapêutica, vamos dizer assim, passa pela cirurgia. Uma fundoaplicatura de Nissen, que é, no fundo, construir uma manga de estômago à volta desse esófago para diminuir o refluxo do conteúdo gástrico para dentro do esófago. E isso faz-se por laparoscopia hoje em dia. Pronto.
mais ou menos assim, em linhas gerais, podíamos estar aqui 2 ou 3 programas, ou mais, a falar sobre o esófago de Barré, porque é uma patologia muito curiosa, mas que pode ter consequências graves. Portanto, tem que ser monitorizada e tem que ser tratada. Desse Barré. Como? A internet diz coisas horríveis Isso, do Barré. Porquê? O Barré é o primeiro estadio de um adenocarcinoma do esófago. Pois, portanto, é só, você não tem nenhum tumor, nem vai ter nenhum tumor, desde que tome estas medidas e desde que seja monitorizado. Portanto, é no fundo o primeiro estadio, está no sopé da escada, se quisermos. Portanto, temos agora que evitar que isso progrida. E essa progressão só se dá ou só se evita com aquelas medidas que eu falei e muitas outras, mas isso sai um pouco fora do âmbito deste programa, porque tem que estar monitorizado mesmo por um clínico. E precisa de biópsias regulares, e precisa de endoscopias digestivas altas regulares, e precisa de muitos exames pronto, uma pegametria, várias coisas que teriam... Portanto, o que eu lhe aconselho é arranjar um cirurgião geral ou um gastroenterologista. Eu, dado ser cirurgião geral, acho que deve ser seguido por um cirurgião geral, mas pronto, tenho que puxar a brasa à minha sardinha. Mas tem que ser um clínico que o siga, está bem? Doutora Teresa Costa Macedo. Pronto. Em relação à outra questão. Pronto, se você tem uma diverticulose cólica, já teve 2 episódios de diverticulite aguda ou de inflamação dos divertículos com necessidade de internamento, tem indicação perentória para uma ressecção intestinal. Isto porquê? Porque, não sei qual é a sua idade, não mencionou. 54. 54. Se já teve 2 episódios ou de hemorragia ou de inflamação dos divertículos até aos 54 anos, é de esperar, porque os divertículos aumentam com a idade, principalmente em pessoas com tendência para a obstipação ou com fezes muito duras ou que façam muito esforço no ato defecatório, o número de divertículos tem tendência a aumentar com a idade. Portanto, se você até aos 54 anos já teve 2 episódios, é provável que no resto da sua vida, durante os próximos, vamos dizer, 54 anos, vá ter muitos mais episódios. Logo, alguns destes episódios até agora foram relativamente leves, mas alguns podem ser relativamente complicados, com abscessos paracólicos, com perfurações, com fístulas. Portanto, o ideal é removermos a parte de intestino que tem estes divertículos e, deste modo, evitamos outras inflamações. E isto, hoje em dia, é feito por laparoscopia. Não é preciso cirurgia aberta, não é preciso grandes disseções. Toda a laparoscopia, neste momento, é uma cirurgia complicada, a cirurgia da diverticulose cólica, mas deve ser, a meu ver, não é? Deve ser feita por laparoscopia, tendo em conta a sua idade e tendo em conta o que pode evitar efetuando-a por laparoscopia. Se ela for feita por laparoscopia e também por cirurgia aberta, o que é que se vai basear a cirurgia? Vai-se basear na ressecção do segmento intestinal onde tem os divertículos, com uma anastomose, no fundo uma união, se quisermos dizer, entre a parte proximal do intestino, onde já não tem divertículos, e o resto do intestino final. Pronto, esta união, se as coisas correrem todas bem, não vai precisar de nenhuma colostomia, portanto não vai precisar do tal saquinho que as pessoas dizem, não é? Portanto, a colostomia só será feita se acontecer uma complicação no decurso desta cirurgia. A taxa de complicações numa anastomose colocólica, na maioria dos centros, andará à volta dos 6%. Portanto, você não está isento de a ter. Há alguns fatores de risco para ter essas complicações, pois podemos falar sobre isso, mas o ideal é você discutir essa situação com o seu cirurgião geral, quem o vai operar, não é? Mas volto a frisar, eu particularmente sou um fervoroso adepto da laparoscopia e acho que deve ser operado por laparoscopia, como é lógico, não é? No Porto. Onde quiser, se quiser vir ao Porto, pode ser no Porto. Eu estou em Sintra, não, mas eu para evitar andar a ser colostomizado, ter que ir ao Porto, tudo bem. Eu tenho uma série de seguros de saúde, porque infelizmente nos hospitais públicos quanto mais rápido for preciso, a gente não consegue. Numa clínica privada é mais rápido, à nossa custa, é mais pago. Pronto, aí não vamos entrar nessas discussões, mas eu trabalho num hospital público, eu faço laparoscopia num hospital público, faço ressecções intestinais num hospital público por via laparoscópica. Qual é o hospital, Sr. Doutor? O Hospital de Gaia. Portanto, não é só na privada que se faz laparoscopia.
faz também no hospital público. Eu sei, mas para se conseguir uma operação destas no hospital público, se calhar a gente morre primeiro. Não, você não morre de uma diverticulose. E devemos evitar de... você vai ser operado, não é por causa do risco da diverticulose, é pelo número de complicações que vai ter associado, não é? Portanto, evita outras complicações. Mas, neste momento, o seu problema maior nem é tanto a diverticulose. Eu acho que deve ser operado aos divertículos, mas tem que ver a questão do esófago Barré. Precisa de mais estudos para o esófago, não se esqueça. Precisa de falar francamente com o seu médico para perceber quais são os fatores de risco. A internet tem muita informação, mas é informação dispersa e não está acessível, vamos pôr as coisas assim. Não é acessível para uma pessoa que esteja... Portanto, tudo aquilo que diz lá é verdade, mas nem tudo vai passar consigo, nem tudo se vai passar consigo. Não é? E nós vamos agora fazer as coisas de modo a que não tenha nenhuma daquelas complicações. Provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia. Dependendo do volume da sua hérnia do hiato, dependendo do grau de disfunção do seu esfíncter esofágico inferior, dependendo do grau de refluxo, dependendo da sua pH-metria. Há muitos fatores que nós... Pronto, isto é um programa de televisão e eu não tenho aqui os seus exames, portanto não podemos discutir aqui. Mas tem que falar com o seu médico, ok? Muito obrigado. Quanto à cirurgia, pronto, olha, se quiser vir ao Porto, pode vir. Rápidas melhoras, Jorge Dias.